Vamos falar de uma mulher que experimentou uma alegria com uma idade avançada e ela viu um milagre sendo gerado em seu ventre. Essa mulher foi uma mãe, uma mentora espiritual e ela carregou ali no seu ventre um profeta. Vamos falar de Isabel. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real e nós estamos finalizando essa série Legado, em que nós falamos sobre algumas mulheres na Bíblia e o que elas nos deixaram de exemplo. E esse vídeo eu vou falar sobre Isabel. Eu falei no vídeo passado sobre Maria, mãe de Jesus, e agora eu vou falar sobre a prima de Maria, Isabel, que teve uma grande surpresa e experimentou uma alegria de ter um filho. Bom, antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever se você não é inscrito. Bom, Isabel, todo mundo conhece, ela é esposa de Zacarias, um dos sacerdotes de Jerusalém. Zacarias vai receber a notícia de que um anjo, um anjo do Senhor visita dizendo que ele daria um filho. E Zacarias e Isabel já tinham uma idade avançada, já eram velhos. E Isabel sofria essa infertilidade. Só que com as coisas de Deus, são assim, Deus faz um milagre. E mais uma vez, a gente tem mais uma mulher que até então era infértil. Ela tem filhos. E ali esse filho seria João Batista, o precursor de Jesus, aquele que prepararia o caminho para a chegada do Messias. E Zacarias foi o primeiro homem que o Senhor falou após 400 anos de silêncio. E aí Isabel, a Bíblia vai dizer que Isabel, quando recebe a visita de Maria, desde o ventre ela sente João Batista se mexer, E João Batista já era batizado desde o ventre. Olha só que interessante, Por isso que Jesus vai dizer que ele era o maior profeta que já existiu, porque ele foi cheio do Espírito Santo, foi batizado desde o ventre. E aí quando recebe a visita de Maria, João Batista ali chuta, se mexe e ela reconhece que Maria estava carregando o Messias. E ali Maria fica dentro da casa de Isabel por 3 meses. Então a gente considera ali que foi um tempo em que Isabel cuidou de Maria, foi ali uma mentora, foi uma mãe também, pôde ajudar Maria nesses 3 meses. E aí o que nós aprendemos com Isabel? Eu botei esse título proposital porque a gente vem falando aqui do que as mulheres deixaram para nós. E Isabel, para mim, foi uma alegria que ela experimentou, assim, extraordinário. Apesar de João Batista depois viver nos desertos da vida ali, meio que se separou, creio eu, da família, mas Isabel ali ela teve uma alegria tão grande que foi receber essa bênção, esse presente de Deus, gerar um filho. Porque naquela época eles consideravam essa infertilidade como uma maldição, Quem tinha filhos era considerado abençoado por Deus. E Zacarias era um dos sacerdotes, então Isabel também era uma mulher que devotava ao Senhor, Ela adorava o Senhor, então já nessa idade avançada ela recebe essa notícia. E ela carregou o João Batista, que foi um dos profetas. Então também olha a responsabilidade de poder gerar uma criança que futuramente viria a ser aquele que pregaria no deserto, Aquele que diria para o povo se arrepender. Então ele foi um instrumento de Deus naquela época. Então, que alegria foi para Isabel. Então vamos lá, o que a gente aprende com ela? Primeiro foi a solidão da infertilidade, Então a gente vê ali que era uma vergonha, talvez,
ela sofresse algum preconceito na época, né? Ela talvez era mal vista por outras mulheres. A gente vê o sofrimento de Ana com Penina, né? Penina ali zombava de Ana, então a gente crê que também Isabel pode ter sofrido uma zombaria, ali um escárnio, e aí ela tinha talvez essa vergonha, essa tristeza de não ter um filho. E aí quantas mulheres hoje nós também sentimos solitárias por não conseguir dar um filho. Não vou entrar muito nessa questão, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que desejam ser mãe e não conseguem do meio natural, né? A gente vê ali que também muitas adotam no final das contas, ou realmente aguardam o milagre, né? Eu conheço casos de mulheres que não tinham condições, mas Deus fez esse milagre. Então a gente consegue ver Isabel nesse momento. Segunda coisa é a superação do desespero. Então Isabel, mesmo após anos de espera e com idade avançada, manteve a sua fé, ela não desistiu. E em seu coração ela acreditava na vontade, que a vontade de Deus se cumpriria. Então, Isabel, ela era uma mulher de fé, realmente, né? E a Bíblia vai dizer, Lucas vai descrever Isabel como uma mulher de integridade e obediência. Então é interessante que, apesar de Isabel não ter o filho, né, não ter filhos, ela sim adorava o Senhor. Então a gente cai na questão também da gente até refletir um pouco que a nossa adoração ao Senhor deve ser independente da bênção. Independente se o nosso sonho está sendo realizado ou não. A gente tem que tomar um cuidado de saber se realmente a gente está adorando ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar ou oferecer. Então, a maior bênção para Isabel era ter a presença do Senhor, muito provavelmente. Sofria sim por não ter um filho, mas ainda assim ela tinha a bênção de ter a presença do Senhor, de poder servir ao Senhor, de ser uma mulher ali íntegra, obediente e de fé. E Deus a presenteou com um filho. E aí vai dizer que ela era esposa, né, de sacerdote, viveu uma vida reta, apesar de sofrer em silêncio. Então, ela ainda assim guardava sua fé em Deus, apesar de não ter essa bênção. Então, a gente pode ter essa reflexão aí, de por mais que você não tenha, né, seu sonho não esteja se realizando agora, você não tem ainda aquilo que você tanto deseja. Mas lembre-se que você tem o Senhor e isso é tudo. Isso deve ser tudo na sua vida, porque Ele é a nossa bênção, é o nosso tesouro, é aquilo que nós temos de mais valioso. Então não é aquele cargo que você tanto deseja, aquele cargo público, não é o filho, não é o casamento, não é a prosperidade financeira, mas sim o Senhor. Terceira coisa é a história de Isabel nos ensina a não perder a esperança e a fé no Senhor e no cumprimento da promessa. Ela nos ensina a não desanimar, porque ela poderia muito bem, na sua velhice, ter desanimado e vivido uma fé decadente. Mas a sua perseverança, a sua fé, obediência, nos ensina que ainda assim ela cria no Senhor e ela cria que ela teria uma resposta de Deus. E Ele a recompensou. Então não desanime, continue crendo e com paciência, espere no Senhor. Saiba que por mais que você não esteja vivendo o seu sonho agora, ainda não se cumpriu aquela promessa, saiba que você tem o Senhor, tem a presença dEle na sua vida. E Ele é a maior bênção que você pode ter. Então não se esqueça disso, ok? Então não desanime também, persevere em oração, em obediência, sabendo que Deus está cuidando, Ele cuida de cada uma de nós, mulher, com amor. E aí a gente também vê no final, né, o encontro de Isabel e Maria, né, que elas ficam esses 3 meses.
e elas celebram, elas ficam alegres uma com a outra. E é importante realmente você se cercar de amigas que estão juntas aí, compartilhando alegria e tristeza também, né? Porque a vida são esses altos e baixos. Mas é importante você se cercar de mulheres ali que estão contigo, mesmo que não numa mesma situação. Se estiver na mesma situação, melhor ainda. Mas se não tiver, mas que você possa ali compartilhar esses sentimentos. Então eu espero que você tenha gostado dessa série que acabou. Mas vem mais coisa boa aí, por aí. Então continue aí com a gente. Grande beijo. Tchau.